Olá minha gente, segue lutador para mais vídeo. Hoje eu vou dar uma dica importantíssima e falar sobre um órgão que é fundamental para você resolver qualquer situação, beleza? Eu vou trazer aqui de uma maneira bem didática, né, como é que ele resolve qualquer situação, né? E também como é que você vai fazer para deixar ele em seu auge, beleza? Levar ele ao auge, né? O que é que acontece? Quando a gente é criança, uma criança ela não suporta pegar um peso, né, de 50 quilos, né? Beleza? 50 quilos uma criança, beleza? Não consegue, uma criancinha de 2 anos não consegue suspender esse peso. Agora já um homem adulto, ele consegue levantar 50 quilos, né, tranquilo, né? Beleza? Mas o que é que acontece? Eu digo por mim mesmo que eu já cansei de carregar mais de 50 quilos nas costas, beleza? Mas o que é que acontece? Mas quando é depois, tem coisas que o homem não suporta, beleza? Com a sua, com a sua parte, com a sua estrutura corporal, ele não suporta fazer tal ação, tal ato. Aí é onde que entra aquilo que eu acabei de lhe dizer logo no começo, né? Entra o que? O cérebro, beleza? Um homem ele não suporta por si só levantar uma tonelada e levar até um determinado ponto, até um determinado local, mas o cérebro deles é capaz. O cérebro do homem é capaz de criar o quê? Um trator, por exemplo, para levar essa tonelada, beleza? Então, a nossa mente, o nosso cérebro, beleza? Ele vai atingir todas as partes, todas as funções dele aos 25 anos, beleza? Beleza? Mas o que é que acontece? Mesmo quando você já estiver no auge, seu cérebro estiver totalmente formado, você também vai ter que saber alimentar ele, né? Beleza? E o que é que acontece? O corpo humano, ele se alimenta através, né? Esse alimento que vai para o seu cérebro, beleza? Ele vai através de quê? Do olfato, beleza? Sem oxigênio, seu cérebro, beleza? Pelo paladar, pelo que você come também, que vai fortalecer seu cérebro, pelo que você ouve, beleza? A audição, pelo tato, pelo que você toca, beleza? Pelo que você toca, o tato também faz com que seu cérebro se desenvolva e pelo visual, beleza? Que faz com que ele se desenvolva. Então, resumindo, o nosso cérebro, ele tem esses 5 sentidos, né? Para ele poder se desenvolver, beleza? Olha, ver como Deus, ele é incrível. Deus, ele é extraordinário quando criou a gente nesse ponto, nesse sentido, beleza? Porque às vezes tem gente que tem alguma disfunção, né? Tem alguma parte desses órgãos que não funciona, né? Às vezes, né? Aí ocasiona o quê? Ocasiona que o cérebro consegue aprender com outra, né? Beleza? Se você tem algum problema, né, na audição, mas você pelo visual, você também consegue aprender, beleza? Aí se você aprender em Libras, beleza? Né? E pela aí vai. Resumindo, incrivelmente incrível. E o nosso cérebro tem essa capacidade de transformar aquelas coisas, né, que para o corpo humano é impossível dele alcançar, mas para o cérebro aquilo dali é totalmente simples, como uma tonelada. Nenhuma tonelada, homem nenhum na face da Terra consegue tirar uma tonelada de um ponto e colocar em outro ponto se ele utilizar, né, o intelecto, se ele utilizar o cérebro, né? Ele vai ter que usar o cérebro de algum modo para poder tirar aquilo. Ele não vai somente a força bruta em si não vai conseguir, mas o cérebro leva a gente a outro patamar. Então, mude sua alimentação, mude o que você preste atenção, o que você come, preste atenção o tipo de oxigênio que você está mandando para o seu cérebro, preste atenção o que os seus olhos vê, está levando aprendizado para o seu cérebro, preste atenção na sua audição, que os seus ouvidos estão escutando, está alimentando o seu cérebro ou destruindo o seu cérebro. Preste atenção nos 5 sentidos e depois dos 25 anos, beleza? Porque antes dos 25 anos, né, a gente é como se fosse marionete de muitas pessoas. Então,
cuidado, abaixo dos 25 anos, tenha muito cuidado com quem você está próximo, beleza? Porque essas pessoas podem distorcer sua identidade. E hoje em dia aí tá muito comum, beleza? Distorção de identidade, beleza? O homem nasce homem, ele tem que ser homem. Mulher nasce mulher, ela tem que ser mulher. Isso não é questão de preconceito, tá entendendo? De preconceito com ninguém não, beleza? Quem quiser suas ideias, que tenha suas ideias. Mas se você for ver aí pela psicologia, pelos estudos e tudo que eu já estudei, essas pessoas que adotam essa personalidade de distorcer aquilo que Deus colocou dentro deles é abaixo dos 25 anos. Por quê? Porque abaixo dos 25 anos o cérebro dele não está totalmente desenvolvido e muita pressão psicológica, muitos acontecimentos, situações adversas faz com que ele assuma essa identidade que o povo impôs a ele, beleza? Fez com que o cérebro dele achasse que isso fosse normal para a vida dele. Mas a sua identidade é gritante, beleza? A sua identidade, quando você já nasce com ela, beleza? Eu não tenho preconceito com ninguém não, tá entendendo? Isso daqui é somente ciência, somente psicologia, beleza? Parte neurológica do cérebro. Fica aí para reflexão e segue lutador para mais vídeo. Fica todo mundo com Deus e que Deus ilumine sua caminhada, ilumine a minha, ilumine a todos nós. Que você seja feliz da maneira que você se encontra, beleza? Agora, em muitas partes, fica aí a situação aí, beleza? O alerta. Abaixo de 25 anos, você vai estar muito vulnerável. Seu cérebro ainda está em total desenvolvimento. Então, veja as pessoas que você está rodeada e quais são os tipos de alimento que ela está lhe dando. Qual os tipos de alimento que você está ingerindo para a sua parte intelectual, para seu cérebro, beleza? E ele se alimenta através desses 5 sentidos aí. Fica com Deus aí, um forte abraço e segue lutador para mais vídeo. E que Deus ilumine sua caminhada, amém.